cada vez mais forte, e ainda assim eu permaneci, só fiquei aí, com palavras do morrer, só fiquei aí, apenas chorar o seu morrer, e ainda orar, como se nada tivesse acontecido, e ainda Mas Ele está no meio do barco, no meio da tempestade, igreja. Mesmo que você não veja, mesmo que você não veja mudança, mesmo que você não veja a tempestade se acalmar, o Senhor, Ele chega na hora certa na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Eu quero convidar a igreja para estar abrindo a Bíblia comigo lá em Marcos. Tá bom? Oi, tá vendo? Ó, deixa de ser grosso. Glória a Deus. Diga com ele aí. Marcos 4:35. Marcos, tem engraçado. 4:35. Tá desligando ali, missionário. Vai aí, Dalina, no louvor, filho do nosso. Fica na palavra de Deus. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Fala, e Jesus estava na Aleluia, Senhor. dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que perecemos? Glória a Deus, aleluia, igreja. Aqui fala na igreja de quando Jesus estava ali, atravessando ali, para o outro lado do barco ali, com aqueles discípulos. E o Senhor estava ali, na proa do barco, e ele estava dormindo. E de repente, igreja, veio a tempestade sobre aquele barco, que eles estavam atravessando o rio. Tem dois tipos de crente dentro da igreja: a multidão e aquele que entra no barco e atravessa o rio com Jesus, igreja. Aleluia. Muitas das vezes você está ali no meio da multidão e vai haver pessoas que não vai querer seguir Jesus. E aqueles discípulos, eles seguiram o Senhor Jesus, entraram no barco com o Senhor Jesus e atravessaram para o outro lado. E no meio daquele rio, daquela travessia que eles tinham que passar, porque era necessário para chegar do outro lado, veio sobre eles uma tempestade. E o Senhor estava debaixo ali, na proa do barco, dormindo. E na palavra fala que o Senhor não dorme nem tosqueneja na igreja. Então, quer dizer que o Senhor não estava dormindo, o Senhor estava testando a
da travessia, da mudança na nossa vida e não quer passar por provação, não quer passar por luta, não quer passar por tempestade, mas aqueles discípulos ali vai até Jesus e fala: Senhor, será que o Senhor não se importa que estamos perecendo? Quantas das vezes nós questionamos o agir de Deus na nossa vida? Nós falamos: Senhor, será que o Senhor não se importa o que está acontecendo na minha vida? Será que o Senhor não se importa com a multidão que está me apontando? Será que o Senhor não se importa com a multidão de enfermidade, a multidão de tempestade na minha vida? A multidão, às vezes, ali, igreja, de apontamentos, a multidão ali, igreja, de provações, de tribulações, de questionamentos dentro do barco, igreja. Muitas das vezes a gente deixa Jesus e quer ficar no meio da multidão. No meio da multidão tem tudo, menos aquilo que segue a Jesus. Porque quando você segue Jesus, você está seguindo o Senhor Jesus. Então você está passando por um processo. Então o Senhor Jesus vai te... Quem está com Jesus, igreja? Infelizmente, muitas pessoas acham que quando a gente está com Jesus, que vai dar tudo certo, que vai tudo bem. Não, igreja, não é assim. Vai dar tudo certo, sim. Mas quando você está com Jesus, você é acusado, você é caluniado. As pessoas querem te parar, as pessoas querem te perseguir. A enfermidade quer te parar, as enfermidades querem te perseguir, igreja. Porque nós estamos numa travessia com o Senhor Jesus. E quem está com Jesus tem que ter milagre, tem que passar na tempestade, tem que passar nas tribulações. Porque é muito fácil estar com Jesus e nada acontecer. Como é que o Senhor vai agir no meio da tempestade? Como é que o Senhor vai mostrar a glória dele, mostrar a grandeza dele, se não houver a tempestade? Porque quando o Senhor fala: calma, igreja, vocês estão só passando pela tempestade. Essa tempestade vai passar, porque o mesmo que criou a tempestade é o mesmo que está dentro do barco, igreja. Porque às vezes a gente acha que é a aprovação, é porque a gente estamos errados, que a gente está fazendo algo errado, que Deus não está se agradando. Às vezes, igreja, o Senhor permite a tempestade no meio da travessia que você está passando, só para você ver que Ele está ali para acalmar a tempestade. E não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque aqueles discípulos queriam ali acordar Jesus e falar: Jesus, não importa o Senhor que nós estamos perecendo. E o Senhor falou para eles ter paciência, igreja. Assim como o Senhor fala comigo e com você, tenha paciência, porque eu estou no meio dessa tempestade. Eu sou o Deus que acalma o vento, eu sou o Deus que aquieta o mar, eu sou o Deus que tira a prova, eu sou o Deus que coloca a prova, eu sou o Deus que exalta, eu sou o Deus que abate, eu sou o Deus que providencia na minha e na sua vida, igreja. Muitas das vezes a gente quer servir Jesus e não quer passar pela prova, não quer passar pela travessia, não quer passar pela enfermidade, não quer passar pela calúnia, não quer passar pela tempestade, igreja. É muito fácil seguir Jesus e tá tudo bem na nossa vida, igreja. Porque Jesus, Ele prepara ali, ó, você e eu, para poder enraizarmos diante da presença dEle. Assim como está o louvor, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Porque quando a árvore, ela está enraizada em um determinado local, ela pode vir um vento, ela pode balançar para um lado, ela pode balançar para o outro, mas ela vai continuar firme, igreja. Ela vai balançar, ela vai ali, né, ficar balançando para um lado, para o outro. Pode até as pessoas ao nosso derredor olhar e falar: não, fulano não vai aguentar, a raiz dele vai ser arrancada e ele vai ser lançado pelo vento. Não, igreja, a sua raiz tem que estar firmada no Senhor Jesus, porque quando estamos firmados no Senhor Jesus, é o Senhor que acalma a tempestade, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que cria todas as
igreja. Porque assim como João Batista, ele foi ali pelo deserto, preparar o caminho do Senhor. E quando João Batista estava ali, preparando o caminho, igreja, ele estava ali vestido, igreja, com aquilo que o Senhor Jesus tinha dado para ele. Ele não tinha o melhor, mas ele estava ali vestido com pele de animais. A sandália ali era feita, né, de couro. E ele estava ali no meio do deserto, preparando o caminho para o Senhor. E nós estamos aqui na igreja e nós devemos preparar o caminho, porque o Senhor vai vir buscar a igreja. E Ele vai vir, igreja, buscar eu, você. Mas só que nós estamos no meio do deserto, no meio da tempestade, no meio da provação, no meio da tribulação. Mas às vezes nós não vemos que Jesus está conosco, igreja. Às vezes a gente prefere escutar as pessoas ao nosso redor falando que Jesus não está com a gente, que é para desistir, que é para deixar para lá, que não adianta orar, que não adianta buscar Jesus, que não adianta ali estar na igreja todos os dias, que não adianta largar o mundo, largar a multidão para seguir Jesus, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo, as coisas vão apertar, tudo vai dar errado. Não, igreja, quando a gente está com Jesus, mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham as provações, mesmo que venham as enfermidades, a gente vai ser curado, a gente vai ser libertado. Deus vai entrar com a providência. Deus vai mandar a providência na minha, na tua vida, na tua casa, na tua família. Apenas creia e confia, não sai do barco, igreja. Não sai do barco, fica dentro do barco, porque o Senhor não está se manifestando, mas Ele está observando você dentro do barco, no meio da tempestade, para ver se você vai parar, para ver se você vai desanimar, para ver se você vai deixar de estar dentro do barco com Jesus, vai para o meio da multidão. Quem fica no meio da multidão, igreja, só arruma problema, igreja, porque às vezes você está no meio da multidão. Quando eu era ali no mundo e eu ia para as festas e eu estava ali e as pessoas teve uma confusão e pisaram em mim. Quem fica no meio da multidão só é pisado, só é humilhado, igreja. Então não fica no meio da multidão, não. Fica com Jesus, mesmo que está a tempestade, mesmo que está a tribulação, mesmo que está o vento, igreja. Fica dentro do barco, fica com Jesus. Não deixa Jesus por nada, não. Porque às vezes a gente quer deixar Jesus só porque Jesus ainda não se manifestou no meio da tempestade, no meio da tribulação, da angústia, dos medos. O Senhor não se manifestou. Ele quer ver a sua reação. Será que você vai se desesperar? Será que você vai confiar? Será que você vai descansar no Senhor? Ou será que você vai querer voltar para trás, para ficar no meio da multidão, para ser pisado, para ser humilhado, para ser maltratado, igreja? Não, igreja, fica com Jesus. Porque quando Jesus está na casa, igreja, quando Jesus está dentro do barco, mesmo que a tempestade, que o vento venha, que balance para um lado, balance para o outro, você está firmado no Jesus. Aleluia. Jesus não vai deixar você perecer. Jesus não vai deixar o seu barco afundar. Jesus não vai deixar você morrer no meio da caminhada, no meio da travessia. Jesus está no meio ali daquela travessia, igreja. Ele só está quieto, ele está observando ele está observando você. E muitas das vezes o Senhor Jesus só quer nos observar. Qual vai ser a nossa reação no meio da tempestade? Verdade. Será que nós vamos parar de glorificar? Será que a gente vai parar de exaltar o nome do Senhor? Será que a gente vai prestar atenção nas águas se movimentando, nas águas se movimentando, turbando o barco no meio da tempestade, igreja? Ou será que nós vamos descansar, assim como Jesus, ele estava ali, deitado, descansando, porque ele sabia que aquela tempestade era passageira na vida dele. Ele sabia que aquela tempestade era só uma travessia, que para poder ele chegar do outro lado, ele tinha que passar pelaquela tempestade, era necessário passar por aquele caminho. Assim como Jesus ali, ele foi batizado ali no Rio Jordão, por João Batista na igreja. Muitos discípulos foram ali questionar Jesus, falaram: ai, Jesus, João Batista batizou mais em seu nome,
ele falou ali, queria criar contenda, dissensão entre os dois. Mas João Batista já estava preparando o caminho para Jesus. Quantas pessoas no meio da caminhada quer fazer dissensão diante da igreja, quer colocar você contra a irmã Eliana, contra o pastor, quer colocar você contra o irmão. Igreja, a nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra o inimigo, igreja. Porque se você parar para poder questionar ali pelos fariseus, Jesus estava ali com João Batista. Ele era o maior, mas ele se diminuiu ali para demonstrar que aquele que se diminui, aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se exalta é humilhado, igreja. Então, não pense você que quando você quer se exaltar diante do seu irmão, questionando o que ele tem falado com você, que você vai ser exaltado. Como que você quer que Jesus te responda, sendo que você já está fazendo o papel dele? Muitas das vezes a gente quer fazer o papel de Deus na nossa vida, fazer o papel de Jesus na nossa vida. A pessoa chega e fala uma palavra e a gente quer questionar, a gente quer revidar, a gente quer falar uma palavra maior. A pessoa chega exaltada e você quer falar mais alto. Igreja, aquele que se diminui diante da presença de Deus, ele é exaltado. E aquele que se exalta diante da presença de Deus, ele é humilhado, igreja. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai fazer as coisas e a gente vai pagar lá no inferno. A gente vai sim, mas aqueles que não questionar o agir de Deus e não dar lugar para o inimigo, igreja. Por exemplo, a irmã chega até você e vem questionar o seu Deus, o agir de Deus na sua vida. Ah, mas você não vai para a igreja, você não está na igreja, e você está aí, ó, faltando as coisas dentro da sua casa, você está com enfermidade, você está aí, ó, com seu carro estragado, você está aí, ó, com briga, contenda dentro da sua casa. Como que você segue Jesus desse jeito? Muitas das vezes o inimigo no meio do deserto, no meio da travessia, no meio da caminhada, ele vai querer questionar o agir de Deus na sua vida. E aí que você vai ter que ser firme, igreja, assim como a palmeira, que ela é enraizada, que quando vem o vento, ela balança para um lado, balança para o outro, mas o vento não consegue arrancar, porque ela está enraizada. Quando estamos enraizados no Senhor Jesus, não é qualquer questionamento, não é qualquer palavra que vai nos parar, que vai querer nos fazer exaltar diante do nosso irmão, porque muitas das vezes uma palavra, uma ação diante da nossa família, dos nossos irmãos, condena a gente a ser lançado para o inferno. Porque uma pessoa fala algo para você e por causa daquela palavra, você começa a questionar dentro do seu pensamento e trazer dúvida para aquilo que o Senhor te prometeu, para a promessa que o Senhor tem falado através do profeta para você. E você fala, mas Deus prometeu isso e isso para mim. Fulano tem razão, eu estou servindo Jesus e está na mesma coisa, está na mesma situação. Porque o inimigo, ele age na dúvida, igreja. E o Senhor não age na dúvida, o Senhor age na certeza. E quando tem a dúvida, o inimigo vai lá e acaba agindo no nosso pensamento e trazendo a gente desviar dos caminhos do Senhor, desviar da travessia que foi determinada pelo Senhor para que a gente passemos. E muitas das vezes a gente olha para trás e faz como aquela mulher de Ló, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída ali. O marido dela falou, não olhe para trás. E ela olhou, ela virou estátua de sal, porque ela queria olhar para trás e ver o que estava acontecendo, talvez, com aqueles que humilhou ela, com aqueles que caluniou ela. E ela foi e olhou para trás e quis ali ver ali a derrota dos inimigos. E quando a gente começa a olhar para trás, começa a olhar e desejar o mal para o nosso inimigo, o mal vem sobre nós, igreja. Porque quando a gente deseja algo para o nosso irmão, como a irmã estava falando uma vez no testemunho aqui, ela desejou o bem, mesmo que o familiar dela queria o mal, ela pagou o mal que ele fez com o bem. A gente temos que ser assim, pagar o mal com o bem, porque nós estamos sem diferença na casa do Senhor. E muitas das vezes a gente quer pagar o mal com o mal, igreja, e acaba perdendo a nossa salvação por conta de uma coisinha de nada. A gente acaba perdendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque a gente vai dar mais ouvido para o inimigo, para os fariseus, que quer questionar, quer colocar dúvida, quer plantar na nossa mente a dúvida, a discórdia, a dissensão, a contenda, a fofoca, a calúnia. E às vezes a gente dá lugar para o inimigo e acaba perdendo a bênção.
igual a irmã Eliana falou, às vezes a bênção não chega porque a gente está dando mais lugar pelo que as pessoas falam na nossa vida do que o que Jesus fala. Se ele prometeu, igreja, ele é fiel para cumprir. Porque ele é o mesmo Deus que acalmou a tempestade. E aqueles discípulos passaram ali em segurança para o outro lado. Então o Senhor Jesus não vai te pôr em um local onde vai te trazer risco de vida, risco à sua saúde mental, física, espiritual, não. Ele sempre vai te colocar numa situação, mas ele vai saber até onde você consegue suportar. Porque o Senhor sabe aonde a gente conseguimos suportar e aonde a gente não conseguimos suportar. E ele permite o processo para que venha nos fortalecer, igreja. Porque é muito fácil servir Jesus e tudo está bem na nossa casa, tudo está bem na nossa família. Porque, igreja, quando a gente segue a Jesus, quando a gente deixa a multidão, quando a gente deixa o mundo e vem para Jesus, vai vir tempestade dentro do nosso barco. Às vezes vai querer entrar um pouco de água, né, para querer causar medo, causar opressão, achando que nós vamos naufragar, que o nosso barco vai se afundar, vai vir abrir. Não, igreja. Até às vezes as águas que entram dentro do barco ali para poder, ou a tempestade que vem, é a permissão do Senhor para fortalecer você nessa travessia. Porque é muito fácil seguir Jesus e não ter testemunho para contar. Então, tudo que você está passando hoje é um testemunho que você vai contar lá na frente para alguém que, quando estiver precisando de uma palavra forte, você vai falar: ó, fulano, eu passei por isso aí também, mas isso aí não me matou, não. Isso daí só serviu para me fortalecer. Ó, fulano, eu já tive essa enfermidade aí, eu até tentei parar, eu até tentei olhar para trás, eu até tentei ir lá naquele médico e falar: ô, doutor, mas e aí, será que vai dar certo? Será quanto tempo de vida que eu tenho, doutor? Será que eu posso continuar na igreja? Será que eu devo sair da igreja para curtir o resto da minha vida no mundo? Não, igreja, permanece dentro da igreja, permanece dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes o inimigo quer questionar você, quer fazer você parar, quer fazer você desanimar, quer fazer você questionar o agir de Deus na sua vida. Quer colocar você em situações para questionar o trabalhar de Deus na sua vida. Mas você tem que ser firme na tua perseverança ali, diante da presença do Senhor. Porque o inimigo quer colocar dúvida, quer plantar medo, quer plantar desânimo, quer plantar enfermidade, quer plantar ansiedade, quer plantar porta fechada, para você deixar a presença de Deus e ir para o mundo, ir para o meio da multidão. Igreja, no meio da multidão você só vai ser pisada, você só vai ser maltratada, você só vai ser caluniada, você só vai ser humilhada, você só vai servir ali para estar ali, ó, sendo pisada pelo inimigo. Mas quando você está na casa do Senhor, quando você está na presença do Senhor, mesmo que você venha com a enfermidade, o Senhor, através de você vir, da sua força, da sua perseverança, da sua luta ali, diante dessa enfermidade, diante dessa tribulação, diante dessa ansiedade, diante do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos, Ele vai ver a sua perseverança diante da casa dele, diante do caminhar que Ele mandou você caminhar. Ele mandou você ir por um determinado caminho. Então não muda o caminho, não desvia para outros caminhos, não pega atalhos, igreja. Vem pelo caminho que o Senhor Jesus mandou você vir. Mesmo que venha tempestade, mesmo que venha vento, mesmo que venha às vezes calúnia, enfermidade, mesmo que venha às vezes portas fechadas, continua no caminho que o Senhor determinou para você estar andando, igreja. Porque assim como Eliseu, ele pediu ali para o Senhor e caiu fogo do céu ali e consumiu aqueles profetas de Baal. Ele estava ali. Depois que caiu o fogo do céu, igreja, ele foi para a caverna, porque Jezebel havia mandado uma carta falando que ia matar todos os profetas do Senhor. E ele temeu ao homem, logo após ele fazer cair fogo do céu, ver o milagre do Senhor agir através da oração na vida dele. Ele ali se encovardou diante daquela situação e foi se esconder na caverna. E ali naquela caverna veio ali um vento, veio ali, caiu fogo do céu. E de repente veio uma
brisa suave. O Senhor falou com ele através daquela brisa suave. Porque quando o Senhor está falando comigo, com você, Ele não fala com ignorância não, igreja. Ele fala com calmaria. A voz do Senhor é suave, é como muitas águas. Amém, igreja? A voz do Senhor, ela calma, ela acalenta, ela traz paz. Então, quando você escutar alguém falando algo para você, passar algo para você desesperar, e você trazer ansiedade, trazer medo, trazer opressão, trazer angústia, às vezes não é a voz de Deus, igreja. Procure escutar a voz do Senhor, porque a voz de Deus é calma, a voz de Deus é mansa, a voz de Deus é suave. E Ele vai falar com você no meio da tempestade, assim como falou com aqueles discípulos, assim como falou com aquele profeta que escondeu ali na caverna, fugindo de Jezebel, assim como falou ali também, quando o Senhor estava ali no túmulo, né? E Ele ressuscitou no terceiro dia. E aquela mulher estava chorando ali diante do túmulo do Senhor Jesus, aquele sepulcro. E ela não viu o anjo foi lá, conversou com ela, falou: ó, aquele que você procura não está mais aí, já está vivo, já ressuscitou. Muitas das vezes a gente, pela ansiedade, pelo medo, pela tribulação, pelos ventos, não conseguimos escutar a voz do Senhor. E o Senhor, Ele fala na calmaria, na mansidão, igreja. Então, igreja, acalma, descansa o seu coração, aquieta a tua alma e deixa o Senhor falar com você através da calma, através da mansidão, porque o Senhor vem como um vento suave, tirando toda a tribulação da nossa mente, do nosso coração, através do Espírito Santo. Assim, quando Jesus ali estava ali com João Batista, ele batizou Jesus ali no Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo. E eles vieram repousar o Espírito Santo sobre a cabeça de Jesus. E ele falou: ó, vai vir um que vai batizar vocês com fogo também. E ali é o Senhor Jesus, porque quando ele estava ali, se batizando ali, veio o Espírito Santo para interceder por mim e por você. Muitas das vezes a gente acha que está sozinho, igreja. Mas você não está sozinho, eu não estou sozinho, nenhum de vocês está sozinho. O Espírito Santo está aí do seu lado. Ele quer te escutar, Ele quer te ouvir. E às vezes a gente não deixa o Espírito Santo falar com a gente, porque a gente está tão ansioso com as tribulações, com as coisas ruins que estão acontecendo no meio da travessia que nós estamos passando com Jesus. E a gente não consegue ver a brisa suave do Senhor Jesus, do Espírito Santo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Porque Ele só quer ouvir a nossa voz. Ele estava ali no barco ali, ó, igreja. Ele estava ali, mas Ele queria ver a reação daqueles discípulos diante daquela tempestade. Então, qual é a sua reação diante da tempestade que o Senhor tem colocado na sua vida? Para ver até onde vai a sua fé, até onde você vai com Jesus. Será que você vai voltar para a multidão ou se você vai ficar no barquinho e atravessar com Jesus? Igreja, muitas das vezes a gente não escuta o Senhor falar porque nós estamos angustiados, ansiosos e não escutamos a voz do Senhor. Então descansa o seu coração, aquieta a sua alma e não fica no meio da multidão, não. Vai com Jesus, mesmo que venha a tribulação, venha a provação. Ele está dentro do seu barco e Ele não vai deixar seu barco perecer. Lá no mundo, as pessoas só vão te querer pelo que você tem. Se você tem um dinheiro para pagar uma entrada para o seu amigo numa festa, se você tem um carro para dar carona para onde ele quer ir, se você tem um dinheiro para emprestar, não, mas quando você está aqui com Jesus, Ele vai te querer do jeito que você é, do jeito que você está, com carro, sem carro, com enfermidade, sem enfermidade. Então, igreja, não deixa Jesus, fica dentro do barquinho. Essa é a palavra que eu trago aos irmãos nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria também pedir permissão para estar orando. Amém. Com a igreja. Amém. Vou fazer só um minuto de oração. Você que pode, se levante, coloca a sua mão no seu coração, feche os seus olhos e fala com Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí o seu povo, meu Pai. Eis aí, Senhor, a tua igreja, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Senhor, essa pessoa que está com a mão, Senhor, sobre o seu coração, meu Pai. Que não seja a mão dela, Senhor, mas que seja a mão do Senhor sobre a mão dela, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquieta essa alma, aquieta esse coração, repreende a angústia, repreende a enfermidade, repreende a inquietação, Senhor. Senhor, visita a alma, visita o corpo, visita o espírito, meu Pai. Repreende, meu Pai, toda a enfermidade da carne, da alma, do sangue e do espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita o mais profundo, oculto, escondido dessa pessoa, dessa alma. Aquieta essa mente, aquieta esse coração, Senhor. Repreende, meu Pai, todo espírito de tristeza, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito, Senhor, de angústia sobre esse coração. Caia por terra, toca na planta da cabeça até a planta dos pés, e que todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, e em nome de Jesus, sai, que a sua igreja venha ser revestida pelo teu Espírito Santo, pela tua glória. Protege, reveste a tua igreja, da planta da cabeça até a planta dos pés. Repreende todas macumbaria, feitiçaria, magia negra, oração contrária, enfermidade da alma, da carne, do espírito, do sangue. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo renovo do Senhor em todas as almas e mentes da tua igreja, em nome de Jesus. E que todo o peso, toda a carga, tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, e em nome de Jesus, sai. Recebe a cura, recebe o renovo, recebe a paz que excede todo entendimento humano, que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode bater palmas, Senhor. Glória a Deus.